E o Cano, hein, rapaziada? Complicado, hein? 7 jogos sem fazer gol. 7 jogos. E muitos desses jogos, ele só teve uma ou duas oportunidades de balançar a rede. Fui ao jogo Fluminense e Bragantino. Se eu não me engano, o Cano teve uma oportunidade. Foi aos 40 e poucos minutos do primeiro tempo que ele recebeu o goleiro do Braga. O goleiro praticamente encostado na trave e ele chutar em cima do goleiro. São os 40 e poucos minutos do primeiro tempo. Acho que foi a única chance que ele teve dentro da pequena, praticamente da pequena área, e ele perdeu o gol. Acho que ele estava até impedido. Muito pouco. Muito pouco. E essa quantidade mínima de chances, de oportunidades e de bolas que ele tem recebido pode estar influenciando nesse jejum prolongado aí de 7 jogos sem balançar as redes. E isso tem trazido claramente uma ansiedade ao nosso centroavante. Mesmo que ele negue em entrevista após o jogo contra o River Plate, em que ele teve 2 oportunidades claríssimas de concluir o gol, e ele preferiu dar assistência para o Arias, que estava livre, e preferiu dar assistência para o Lele e para o JK, coisa que não é normal. O Cano é o chuta-chuta do time. Na época das vacas gordas, ele recebia a bola de onde ele estava, ele mandava o cacete com direção ao gol. Na diagonal, vindo de trás, alguém estando livre, chegando de frente para o crime, ele chutava. Até porque o passe do Cano não é o forte dele. Ele é muito ruim na hora da assistência e do passe. Mas para concluir é um espetáculo, ou era, antes dessa fase ruim. A gente tenta entender o porquê desse jejum, se é a parte tática, se é a parte física, a gente começa a especular ou tentar entender o motivo desse jejum prolongado do Cano. Após a entrevista, ele disse, após o jogo contra o River Plate, ele disse que não está preocupado, que ele está tranquilo, é um jogador experiente de 35 anos, mas o que eu vi contra o River Plate e até contra o Bragantino, eu estava no estádio, eu percebi um centroavante ansioso, mesmo com a sua experiência, mesmo com 35 anos, eu senti que ele estava ansioso, e isso tem atrapalhado o jogador. Ele não tem recebido a quantidade de bolas no ataque como ele recebia antes, porque hoje mudou, né? O adversário marca o Fluminense diferente, o adversário marca o Fluminense no seu próprio campo, na intermediária, pressionando na grande área. Os jogadores do Fluminense têm a dificuldade de trocar passes, então essa bola chega, e também passa muito pelo meio de campo, a ausência do Alexander na meiuca, o desequilíbrio técnico do Ganso, jogando bem uma partida, outras não tão bem assim, a ausência de um atacante pelo lado esquerdo, a ausência do Keno também pelo lado esquerdo, e o Fluminense somente atacar por um lado, pelo lado direito, e com o Ares, isso já está ficando manjado. O adversário já fortalece o lado esquerdo para evitar essas investidas do Ares pelo lado direito, que é a única válvula de escape do time na parte ofensiva. E a quantidade, né? E o Fluminense em alguns jogos não atuando bem, tendo até posse de bola, de 65% a 70% de posse de bola, mas não sabendo o que fazer com essa posse de bola. Porque é diferente. O Fluminense, antes desse jejum, o Fluminense tinha posse de bola, tinha 65% a 75% ou 70% de posse de bola, jogava um bom futebol, jogava bonito, encontrava espaço, e essas bolas chegavam para o Cano com tranquilidade, tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito. O Ganso tendo espaço para criar e armar jogadas, e a bola chegava, o Cano ia balançando a rede, vindo de qualquer jeito, marcado ou não, ou tendo alguém livre ou não, o Cano concluía. Mas agora mudou. Depois do jogo contra o Botafogo, depois do jogo contra o Flamengo, contra o The Strongers, agora contra o River Plate, os adversários têm uma outra postura quando enfrentam o Fluminense. Tira o espaço, tira as características do Fluminense, a facilidade que o Fluminense encontrava antes, o Fluminense não encontra mais, e vai arreando, vai diminuindo as oportunidades, a quantidade e a qualidade com que essa bola chega ao nosso centroavante. Isso ficou bem claro no jogo contra o Bragantino, que chegou 1 ou 2 oportunidades para ele, e agora no jogo contra o River Plate, que até a confiança foi tirada do nosso artilheiro, em que ele preferiu passar a bola do que concluir ao gol.
Na entrevista após o jogo, eu vou ler aqui o que ele falou, isso ficou bem claro, ele negou, falou que não está preocupado, ele disse que estou muito tranquilo, disse que está tranquilo com relação a isso. Ele também disse que o gol vai chegar, assim eu espero. Ele também falou que o Arias estava entrando sozinho, aí já é a justificativa dele para ele ter dado o passe para o Arias ao invés de concluir na diagonal. Ele disse que eu estava muito do lado da bola para poder chutar e ele estava mais bem posicionado e sozinho. Na outra oportunidade, eu cabeceei porque entravam John Kennedy e Lelê sozinhos, pelo meio. Aí ele conclui, né, dizendo que o gol vai chegar e que está tranquilo, fechando aspas aí para o Germancano. O Fluminense tem que encontrar uma alternativa para sair dessa marcação, para voltar a ser o dono da partida, principalmente no meio de campo. Isso passa pela ausência do Alexander também, que tem uma dinâmica muito especial em comparação ao do Martinelli. Não dizendo que o Martinelli é um mau jogador, mas dizendo que o Alexander traz mais intensidade. O Fluminense tem um problema grave na lateral esquerda. Tá com o Guga improvisado ali, e quando não é o Guga improvisado, entra o Pirani de lateral esquerdo. Sai um improvisado, entra outro. Por isso que o Fluminense está à procura aí do Diogo Barbosa, do Grêmio, que está chegando ao Fluminense. Não sei se o Diogo Barbosa vai resolver o problema da lateral esquerda. Se é para dar uma notícia boa, né? Hoje treinaram Marcelo e Alexander lá no centro de treinamento. Treinaram com a rapaziada que não viajou para a Argentina. Parece que o Marcelo se aproxima também de uma recuperação, de voltar aos jogos. O Alexander ainda tem aí uns 20 dias da data FIFA para voltar bem, se recuperar completamente. Deve voltar no jogo contra o Sport Cristal, assim espero. O Keno deve jogar já no dia 11 contra o Goiás, nesse domingo, lá na Serrinha. Isso já é uma boa notícia, já cria uma expectativa de um ataque pelo lado esquerdo, de fortalecer mais essa parte ofensiva e dar um equilíbrio ao ataque do Fluminense para fazer com que essa bola chegue no Cano. E o Fernando Diniz tem que procurar alternativas também para que o Fluminense saia desse ferrolho, saia dessa marcação adiantada, essa pressão na saída de bola do Fluminense, para que o Fluminense possa jogar. E a bola chegar em qualidade, com espaço para o Cano, para o Ganso no meio de campo, para o André, para o Martinelli ou para o Alexander quando ele voltar, para que o atacante volte a receber mais bolas e possa concluir, sair desse jejum de 7 partidas sem marcar gol. Então passa por tudo isso, passa pelos desfalques no meio de campo, na lateral. Os laterais do Fluminense não funcionam, eles precisam funcionar e subir ao ataque. O Arias ter a assistência do Samuel Xavier ou do Lima, quem cair por ali. E do lado esquerdo, o Guga praticamente joga sozinho por aquele lado, porque não tem atacante por ali. Fica na expectativa do Lima abrir na esquerda. E não é o correto. Eu acho que trocar Keno por Lima, o Fluminense perde na parte ofensiva. Então passa esse jejum do Cano, passa pelas ausências, pelos desfalques, passa também pela falta de alternativas e variações táticas do Fluminense saber, o Fernando Diniz saber tirar o Fluminense dessa dificuldade que as partidas têm lhe apresentado nesses últimos jogos e o Fluminense voltar a jogar bem. Isso tudo se avoluma, tática, a parte física também, que pesa muito. O elenco não é recheado, para você ver. Nesse último jogo contra o River Plate, o Fluminense acabou com 3 centroavantes, sem lateral direito, sem lateral esquerdo. As modificações do Fernando Diniz também não colaboram para isso, ajudam a bagunçar o sistema tático, a bagunçar o time. O lateral Pirani inventado ali pelo lado esquerdo, 3 atacantes. Teve um jogo, principalmente os últimos jogos do Fluminense, o Fluminense acabou o jogo com 3 volantes, era André, Martinelli, Thiago Santos. Então passa também pela mão do treinador de encontrar alternativas e nas substituições, nas trocas, melhorar e ajudar ao invés de atrapalhar. Isso tudo aí, junta tudo, é o motivo desse jejum prolongado do Cano. Qualidade para isso ele tem. Falta o Fluminense jogar um bom futebol para que as oportunidades apareçam e ele retorne a ter confiança, balançando as redes do Fluminense. É tudo num geral, é defesa, meio de campo e ataque. Não está todo mundo bem, treinador, e isso reflete nos resultados também. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo e deixe seu comentário sobre isso. Tô indo nessa.